Bom dia, boa tarde, meus queridos alunos da Escola Marcílio Rangel, as turmas de 8º ano, A, B e C, aula de História com o professor Valdemar. Gente, hoje nós vamos estar dando continuidade ao nosso conteúdo. Hoje nós vamos falar especificamente da viagem de Cristóvão Colombo, tá? A viagem de Cristóvão Colombo que aconteceu no ano de 1492. Então vocês já sabem que nessas grandes navegações, os portugueses saíram na frente, né? A partir de 1488, Bartolomeu Dias, ele já estava aqui chegando, né, no Cabo das Tormentas, chamado Cabo das Tormentas. Então ele transpôs aqui esse Cabo das Tormentas, depois retornou para Portugal, tá? E aí, no ano de 1492, 4 anos depois da viagem de Bartolomeu Dias, Colombo ele vai fazer a sua viagem, que vai acabar chegando na América, tá? Eu coloquei aqui, gente, um acidente de percurso. Essa chegada de Colombo, né? Chegada de Colombo aqui em uma ilha da América Central, que ele batizou de São Salvador, que era a ilha chamada pelos nativos de Guanahani. Então foi um acidente de percurso, porque a intenção de Colombo, obviamente, não era chegar na América, tá? O objetivo de Colombo, eu coloquei aqui, o objetivo de Colombo era chegar nas Índias, dar a volta ao mundo, né? Segundo ele acreditava que a Terra era redonda. Então ele queria dar a volta ao mundo e chegar aqui nas Índias, ou seja, era também a busca por uma rota alternativa, um caminho alternativo, tá bom? Gente, eu comecei aqui colocando descobrimento da América, e aí vocês perceberam que o descobrimento está entre aspas, tá? Porque essa palavra, ela, dependendo do ponto de vista, ela foi ou não um descobrimento, certo? Para os espanhóis aqui foi uma descoberta realmente. Eles encontraram um continente, uma terra que até então para eles era desconhecida, certo? Então foi uma descoberta, foi um descobrimento. Mas a terra onde eles chegaram já era habitada. Então, para os nativos que habitavam esse território, não foi uma descoberta, ok? E aí os historiadores citam aí, né, falam de outros conceitos, como uma invasão, como uma conquista, como um achamento, enfim. Existem vários conceitos aí, tá? Vai depender do ponto de vista. Para uns foi descoberta, no caso os europeus. Para os nativos americanos, a gente pode muito bem chamar de invasão, tá? Então, o descobrimento, entre aspas, né? Está explicado por quê. Gente, qual era o objetivo de Colombo? Colombo, assim como os portugueses, desejavam chegar nas Índias, ok? Para quê? Para comprar as chamadas especiarias, gente. Que eu já expliquei para vocês que eram temperos secos, né, que a gente utiliza na nossa casa, que eram muito caros, muito apreciados lá na Europa, ok? Então, no ano de 1498, depois, né, da viagem de Colombo, Vasco da Gama, ele conseguiu chegar nas Índias e comprou essas especiarias. Colombo, ele tinha esse objetivo também, ok? Chegar nas Índias, comprar as especiarias, voltar para a Espanha, vender essas especiarias, ganhando um lucro exorbitante, tá? Que os historiadores falam em 600%. Só que Colombo, ele não queria seguir pela rota aqui do mar Mediterrâneo, porque era uma rota exclusiva aqui dos italianos, né? Dos venezianos, dos genoveses, ok? Então ele tinha que procurar uma rota alternativa, um outro caminho para chegar às Índias. Gente, eu falei para vocês que naquele tempo os europeus, né? Eles tinham uma crença, existia muita crença lá em torno do Oceano Atlântico, de que era chamado de Mar Tenebroso, porque havia monstros marinhos que devoravam as embarcações, porque a terra era plana,
né? Muitos acreditavam que a Terra era plana e que no final dela tinha um abismo, que a embarcação poderia cair nesse abismo. Os barcos poderiam pegar fogo em determinadas regiões do Oceano Atlântico. Então havia aí uma série de crenças, perigos imaginários, né, por parte dos europeus. Mas enquanto a grande maioria da população acreditava nessa teoria da Terra plana, alguns estudiosos, alguns pesquisadores na época já estavam estudando aí vendo a possibilidade, a probabilidade da Terra não ser plana, dela ser redonda, tá? Já havia estudos acerca disso. E Colombo, ele acreditava nessas teorias. Ele acreditava, sim, que a Terra era redonda. Então, ele pensou em chegar nas Índias de uma maneira diferente, tá? Nós explicamos que os portugueses, para chegar às Índias, Vasco da Gama, ele contornou aqui, ó, contornou o continente africano, né? E para chegar às Índias, para fazer uma rota diferente daquela que era feita aqui pelo mar Mediterrâneo, tá? E Colombo, ele pensou o seguinte: se a Terra é redonda, então as Índias ficam para cá, para o leste, tá? Em relação à Espanha, aqui é a Espanha, as Índias ficam para o leste. Mas como a Terra é redonda, eu vou navegar em direção ao oeste, vou dar a volta ao planeta, vou chegar lá por trás, nas Índias, certo? A intenção dele era boa, ele estava correto na sua intenção. Se a Terra é redonda, eu saio para cá, para o oeste, dou a volta e chego lá nas Índias, certo? Então ele estava correto na sua intenção. Só que ele não sabia, e ninguém sabia, os europeus não sabiam, porque eu expliquei na aula anterior, que o mundo que os europeus conheciam naquela época era esse aqui, certo? Esse aqui era um mundo conhecido desde então. Qual era? A Europa, uma parte da Ásia, né, especialmente a região das Índias e o norte da África. Isso aqui era um mundo conhecido por eles, tá? Então eles não tinham noção de que existia esse continente no meio do caminho. Eles não conheciam a Oceania, eles não conheciam a Antártida, que fica aqui embaixo, ok? O mundo que eles conheciam era esse aqui. Beleza? Então Colombo, nessa intenção de sair para o oeste, para contornar o mundo, o planeta e chegar nas Índias, aconteceu esse acidente de percurso, tá? Porque ele não sabia da existência desse continente aqui. Então ele vai acabar chegando nessas terras que ele pensou que era parte das Índias, ok? Ele pensou que essas terras em que ele chegou eram parte das Índias. Por isso que quando ele se deparou com os nativos que habitavam a região, ele chamou esses nativos de índios, ok? Quem vive nas Índias, os índios, beleza? Então foi um acidente de percurso. Na verdade, ele não tinha a intenção de chegar na América. E ele pensou que tinha chegado nas Índias. A história, né, os historiadores dizem que ele fez esse mesmo percurso, essa mesma viagem, 3 vezes. Mas morreu pensando que havia chegado nas Índias. Então, para ele, esse continente aqui não era América, tá? Esse continente, inclusive, recebeu o nome de América. O continente recebeu o nome de América em homenagem a outro navegante chamado Américo Vespúcio, tá? Esse navegante aqui, que depois das viagens de Colombo, ele fez essa mesma viagem e constatou que as terras em que o Colombo chegou não eram a parte das Índias, não estavam nas Índias, e sim um outro continente que recebeu o nome de América em homenagem a Américo Vespúcio, tá? Beleza, então foi um acidente de percurso, por quê? Porque Colombo não tinha intenção de chegar aqui. Colombo tinha intenção de chegar nas Índias. Para quê? Para comprar as especiarias, levar para a Europa, para a Espanha, vender e ganhar muito dinheiro. Tá bom? Chamou os índios, chamou os nativos de índios, por quê? Porque pensava que havia chegado nas Índias. Tá certo, pessoal?
E aí quando ele chega nessas terras, gente, ele vai andar, né, vai dar uma volta aí pelas terras. Ele conheceu uma parte muito pequena da América, na América Central. Ele chegou aqui na América, na região da América Central, tá? Uma parte muito pequena. Ele não imaginava a dimensão que tinha esse continente, tá? Essas terras. Então a América Central é a parte menor do continente americano. E ele chegou nessas ilhas, nessas pequenas ilhas, a ilha de Guanaane, né, o nome que os nativos davam à ilha, que Colombo vai chamar de São Salvador, tá bom? E aí ele percebe, ele andando por essas terras, ele compara essas terras com um paraíso terrestre, tá? Ele faz um relato e ele exalta a terra, que a terra ela tem muitas montanhas, todas elas muito bonitas, que a terra é muito verde, que tem águas cristalinas, que os peixes, tem peixes de todas as cores do mundo, enfim, praias lindíssimas. Então ele vai dizer que, na verdade, essas terras eram como se fosse um paraíso na terra, um paraíso terrestre. Tá certo, gente? Então esse é o relatório, né, do descobrimento, da chegada de Colombo, descobrimento, né? Descobrimento entre aspas, até porque ele não tinha intenção de chegar na América, e também porque já havia nativos habitando o território. Então não foi um descobrimento por esses motivos, tá? Mas ele pensou que tinha chegado nas Índias, colocou o nome dos nativos de índio, chamou de índios, e até hoje aqui no Brasil a gente chama os nativos, tá, de índios, por causa desse nome aí que Colombo deu para os nativos americanos lá na América Central. Tá ok, pessoal? Então esse traço vermelho aqui, ó, representa a viagem de Colombo, o percurso que Colombo fez, ok? Saindo para o oeste para contornar a terra e chegar do outro lado aqui nas Índias, tá certo? Esse traçozinho aqui pontilhado seria o objetivo de Colombo, dando a viagem em torno do planeta e chegando do outro lado lá nas Índias, tá beleza? Então tá explicado, né? Por que o continente chama América? Se chama América por causa do navegante que, depois de Colombo, fez a mesma viagem, chegou no continente e constatou que era realmente um continente, pôs o nome de América, tá bom? Paraíso terrestre pelos motivos que eu falei. A terra muito bonita, com montanhas altas, com rios cristalinos, com praias lindas, com peixes coloridos, e Colombo chamou de um paraíso terrestre, ok? Por que foi um acidente de percurso? Porque essa não era a intenção de Colombo. A intenção de Colombo era chegar nas Índias. Então houve, no meio do caminho, ele se deparou com um território que até então não conhecia. Tá bom, gente? Então esse é um resumo da viagem que Colombo fez e acabou chegando no continente americano. Beleza? Quando foi que aconteceu isso? No ano de 1492, tá? Em 1500, 8 anos depois, Cabral, saindo aqui de Portugal, chegaria nas terras que atualmente é o Brasil. Ok? Ficamos por aqui, gente. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.